Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e também quero saudar as nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores. E estamos no Alvorada, como disse, eu sou Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Olá, Raquel. Olá, Nando! Olá, pessoal da Alvorada, você que está acompanhando o programa nesse momento, muito bom estar aqui. E já deixo aqui o meu carinho, um abraço para quem está acompanhando e também para toda a equipe da rádio e da TV. Obrigada, Nando, e vamos embora para mais um programa super amarelinho. É verdade, a gente vai trazer então do livro 15 Minutos de Amor Próprio, que é o amarelinho, né? E a autora é a nossa Raquel, né? E nós paramos no tópico 17, página 39, e como o texto ele é maior do que as outras páginas, nós vamos fazer em algumas etapas. Então, nós paramos no ponto que diz o seguinte: obviamente, temos que alertar as pessoas quando expostas a um perigo extremo. Mas quando o assunto é relacionamento, corremos o risco de sermos invasivos e inconvenientes ao tratar da vida particular e do sentimento do outro. De qualquer modo, uma coisa me chama a atenção: o medo que as pessoas têm de ficar sozinhas, né, Raquel? Para a gente lembrar, inclusive, do que a gente estava falando, continuação do capítulo Livrai-me de todo mal, amém, né? Então, se você está acompanhando agora esse tema, para você se inteirar do que a gente está falando, no outro programa, basicamente, a gente falou assim, puxa vida, a gente reza tanto ou pede tanto, né, nas nossas orações para que, na nossa crença, enfim, todo mal seja afastado, livrai-me de todo mal, amém? Uma frase muito presente, né, a oração do Pai Nosso, para quem acompanha o cristianismo, aqui o espiritismo. No entanto, quando isso é tirado, quando esse mal é tirado, muitas vezes a gente não se prepara. A gente vê como perda, como fracasso. Se é relacionamento afetivo, a gente fala, puxa, ninguém me ama, ninguém me quer, não deu certo em relacionamento nunca. Por que eu atraio tanto coisas que não dão certo? Uma série de coisas começam normalmente, para quem não desenvolveu um olhar mais apurado sobre as coisas, né? A gente maldiz o momento. Puxa vida, tudo é perda, tudo é isso, tudo é ruim. E a pegada mais da nossa interpretação estava sendo assim, nesse capítulo, para quem tem o amarelinho, na página 39, como o Nando trouxe aqui para a gente. Essa frase que a gente traz agora, continuando o programa, né, da última vez, nós falamos sobre esses relacionamentos, às vezes quando vai embora uma coisa, a gente não entende o recado, né, da vida, dos nossos protetores, que a gente pede tanto um aviso, uma intuição, ai Deus me ajuda a olhar com mais lucidez a vida, e de repente quando esses males são tirados do nosso caminho, a gente encara como perda, como a gente estava falando. E essa frase fala do, obviamente, temos que alertar as pessoas para o perigo extremo, mas temos que tomar cuidado entre ajuda e o que passa a ser inconveniente, chama a atenção para uma observação ao nosso comportamento palpiteiro. Porque muitas vezes a gente perde a medida do que ajuda, de fato, do que é inconveniência, né? De onde nós passamos a ser, realmente, como acabei de dizer, palpiteiros, dando conselho quando não somos chamados, e no campo dos relacionamentos isso ainda é mais complicado. A gente já falou isso, mas só vale reiterar, não é um aviso de que, puxa vida, está tendo casos de violência doméstica, está tendo caso de agressividade, abusividade extrema. Obviamente, nós devemos denunciar, temos canais de atendimento públicos para isso, né? Temos e devemos. Tem mais aquela história de briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Às vezes a coisa acontece sempre entre quatro paredes e a vítima sempre vulnerável
né? Não tem como ali pedir o socorro. Nós devemos, sim, em termos não só de solidariedade, mas de dever cívico, né? Ajudar quem precisa. Isso é uma coisa muito evidente. Só que, às vezes, a pessoa nem está passando por um relacionamento abusivo e a gente acha que está, e vai lá, dá palpite, começa a falar mal do parceiro, e às vezes as briguinhas acontecem, os desentendimentos ou incompreensões acontecem, e são fases do relacionamento. Aí quem está de fora já acha que a pessoa está mergulhada. Então, assim, muito de si, quem sabe, somos nós mesmos, né? Então, em termos de relacionamento, o quanto a gente ama, o quanto a gente quer levar à frente um relacionamento que pode ser muito feliz e dar certo, acontece pela superação de obstáculos. Então, eu sempre tomei esse cuidado, ainda mais cuidado em consultório, mas até na vida particular, de não me meter muito na vida das amigas que estão tentando ali entender o parceiro está tentando entender que hoje vivem muito bem, né? Então, às vezes, falar de relacionamento das outras pessoas é um campo, realmente, chamo de campo minado. A gente tem que falar do jeito certo, na hora certa, e não dar palpite o tempo todo, porque às vezes o que serve como medida de solução para outra pessoa é algo diferente, né? Então, livrai-me de todo mal, amém, que nós não sejamos palpiteiros e de repente, aos nossos olhos, achar que nenhum casamento dá certo, que relacionamentos são sempre difíceis, por que não? Existem muitos relacionamentos saudáveis, nutritivos, que passam por seus desafios naturais, e nós, do lado de fora, temos que dar espaço, por mais que nós queiramos bem certas pessoas, né? De qualquer modo, como eu falei aqui, me chama a atenção o medo que as pessoas têm de ficar sozinhas, né? Às vezes o medo parte de quem dá palpite, que aí o conselho às vezes é inverso. Não, persiste mais um pouco. A gente está vendo que a relação é tóxica, que de repente realmente está acontecendo. A gente tenta alertar, né? Mas há aqueles padrões de que eu não vou me meter, eu vou ser absolutamente neutro, porque afinal de contas depois eles se acertam e eu saio como errado. Tem de tudo um pouco. Mas em termos de relacionamento, quando a gente fala livrai-me de todo mal, quando isso é tirado de nós, quando é o caso de ser um relacionamento não saudável, é que as pessoas se defendem pelo medo de ficarem sozinhas. Isso é muito presente. Então, o comportamento de muitas pessoas ainda é, infelizmente, não, eu vou tentar porque, na verdade, às vezes não é porque gosta, às vezes está sustentada, está sendo motivada pelo medo de ficar sozinha, isso é muito triste, né? Porque no campo dos relacionamentos nós não viemos para esperar que o outro nos preencha, né? Nós temos que nos preencher de nós mesmos para entender o que é um relacionamento nutritivo, começa por aí. Por isso a proposta dos 15 minutos de amor próprio aqui, né, Nando? Para se abastecer de si, para entender melhor as coisas de fora, seja o que for. Então, é bem interessante também por isso. No mínimo, né, Raquel? No mínimo é que temos que fazer. E a questão de interferência é muito complicado, né? Nem Deus interfere na nossa vida, então a gente tem que ter um cuidado aí com isso. Quando chegam pacientes, aí a Raquel já se reporta aos pacientes, nesse nível de dependência afetiva, sempre com muito cuidado para não machucar ainda mais os sentimentos daquela pessoa que já chega fragilizada, tento de alguma forma imaginar o mosaico de vida que ela tem, o que a levou até aquele ponto de dependência afetiva. Em que momento deixou de gostar dela mesma? Se é que um dia gostou. Se é que um dia gostou, porque às vezes você vê pessoas sustentando uma aparência de amor próprio, que na verdade é uma barreira por orgulho. Quando a gente fala, vamos imaginar só num exercício de raciocínio, puxa, o que você está fazendo de você, né? Ainda que seja um palpite mal dado, você não está tendo amor próprio, né? Não se fala assim com as pessoas, mas enfim, ainda, vamos imaginar que seja essa situação. O que a pessoa que ouve fala? Não, eu estou em mim, quem sabe de mim sou eu, vem aquele orgulho. Mas quando volta no campo do relacionamento, é absolutamente dependente. Ela não mostra fraqueza para o mundo, porque ela se diz forte, mas se submete a algumas situações dentro do relacionamento não tão nutritivo assim, né?
Então, as perguntas de ordem prática que a gente faz em consultório são diferentes daquelas que a gente faz na vida de relação com os nossos amigos e amigas, né? Para o amigo que é aquele mais íntimo, você tem alguma liberdade quando tem, de chegar e falar, você não está vendo que isso está te machucando? A gente parte, onde você está, hein? Isso é falta de amor próprio da cabeça aos pés. Onde é que você está? Você está se cuidando? Você está se gostando? Você gosta de você? Agora, no consultório, obviamente, não, né? A pessoa vem, ela está tão machucada, não que o seu amigo não esteja, mas ela vem tão machucada que ela quer um apoio, ela quer, na verdade, ela busca o quê muitas vezes? Ela quer ouvir que vai dar certo ainda. E quem tem as respostas não é o terapeuta, nem Deus, como o Nando falou, né? É pela gerência do livre-arbítrio, do sim ou não, que devo fazer. E quando a gente não tem saída, a gente tem que se deparar com um embate inevitável da nossa consciência. Esse embate, ele é duro porque ele é verdadeiro. E a gente não gosta de ouvir a verdade. E a verdade que mais dói é aquela que a gente descobre frente a frente com o espelho, e a nossa alma diz essas verdades, não é um amigo. Porque quando um amigo fala, quando pai, mãe, parente, sei lá quem fala que a coisa não está muito legal, a gente rechaça como defesa. Mas o embate da própria consciência, quando a gente consegue ir na frente do espelho, entrar na nossa alma e se perguntar o que você está fazendo de você, aí se prepara para verdades cruéis, mas necessárias. E aí nem sempre a gente está pronto para esse embate, porque ele é muito difícil. A gente tem que ir fortalecendo nossos recursos internos, né? Mas que esse embate acontece, porque faz parte da lei da evolução. A lei da evolução trabalha o amor próprio o tempo todo, porque nos pergunta o que nós estamos fazendo de nós mesmos. Nós estamos aproveitando nossa reencarnação? Se a gente está fora da gente, sendo absorvido por relacionamentos tóxicos, seja no trabalho, na família ou no campo afetivo, nós não estamos na rédea de nós mesmos, da direção dos nossos passos. Nós caminhamos em sombras, né? Movidos pelas vontades dos outros, né? Num relacionamento eu deixo de ser o que eu sou, eu deixo de gostar do que eu gosto para agradar o outro, então eu vivo a minha vida vivendo os outros, não eu mesma. É uma série de raciocínios muito simples e lógicos que eu pergunto, onde é que você está nessa relação? Então o paciente que chega, onde é que você está nessa relação? Né? Tem a história muito, muito bobinha, mas muito didática, de uma mulher, por exemplo, é só uma história didática, por exercício de raciocínio, Nando, que diz assim, a mulher, ela teve alguns relacionamentos, e em cada relacionamento a história do como eu faço o ovo, né? Então, determinado namorado gostava do ovo, né, mexido, o outro gostava, sei lá, do outro gostava isso, gostava aquilo, poxa, o outro... E aí, em determinado momento, ela ficou sozinha, naquele período sem relacionamento algum, e ela sentiu vontade de comer ovo, mas na hora que ela foi preparar para ela não sabia de que jeito ela gostava. Pode parecer bobo o exemplo, mas se você trocar por qualquer outra situação, é muito didático. Eu deixo de ir ao parque porque o meu parceiro não gosta de caminhada ao ar livre. Tá, juntos não dá para ser, porque tudo bem, são coisas que se eu forçar a barra não vai ser legal para a pessoa. Mas e eu sozinha comigo, ou em outras companhias, com amigas, ou o que quer que seja, eu faço? Ou eu me livro, eu dispenso esse prazer na minha vida enquanto dura esse relacionamento, pode ser para a vida inteira. São coisas simples que nos identificam, que se a gente abrir mão, a gente corre o risco de se perder dentro de nós. E não é porque o outro gosta de coisa diferente que o relacionamento passa a ser tóxico. Não! São mundos diferentes em que cada um pode, a seu gosto, a seu critério, formados por certas coisas na vida, que identificam de forma diferente, mas só são diferentes. Então, há um mundo de construção comum, mas isso não significa que eu deixe o meu mundo particular de ser vivido. Né? Um gosta de abobrinha, outro gosta de chuchu, então eu deixo de comer abobrinha, porque então não faz sentido. Isso vai das coisas mais simples, desde a gastronomia até pontos de vista, decisões. Quanta gente abandona a profissão, quantas mulheres, isso é muito comum em mulheres, quantas mulheres deixam profissão para cuidar de casa. Não estou dizendo que isso não é importante, é muito importante, mas não é só isso, porque nós somos formados de um todo, movidos por desejos, realizações e conquistas. Os homens, a mesma coisa, já passaram muitos homens, né?
como pacientes, no sentido de abandono de sonhos por causa da família. Mas espera aí, será que em dado momento não dá para se organizar de novo e se aproximar do que faz bem para a alma? Estamos falando do gênero humano, sobretudo, que é movido por sonhos, construção, conquistas, vitórias, e, claro, de sabores faz parte, mas para onde eu me movo? Eu me movo na direção de que energia? De construção de mim mesmo ou da degradação da minha alma? A evolução, me parece, que é uma grande ferramenta, é uma grande oportunidade, através da reencarnação, de conquistas para o espírito. É por isso que nós estamos aqui. Isso é muito sério. Raquel, eu acho que assim, as pessoas podem arranjar uma solução, né? Abrir mão, um abre mão de um pouco de si, o outro abre mão um pouco dessa pessoa, outra pessoa, colocar na balança, procurar o equilíbrio, porque senão realmente não vai dar certo. Se a gente for, né, radical naquilo que a gente quer e gosta, e o outro não faz parte do projeto, aí tá errado. A gente tem que compatibilizar aí e procurar esse meio termo, né? Porque eu acho que aí é que fica mais saboroso, né? Essas diferenças são muito importantes. Saber viver com as diferenças, né? Enriquece a nossa vida. Então, se as pessoas pararem para pensar, vamos ver o que o texto nos traz aqui na sequência. O que a fez, né, abandonar o seu amor próprio ao ponto de fazer do outro a sua razão de existência? O que significa a sua vida? Então, é aquela questão da anulação, né? Explicar a urgência de ressignificação daquele sentimento para as pessoas que passam por esse momento de vida, sem se machucar. É algo extremamente desafiador. Né, Raquel? Porque se há uma caridade que nós podemos fazer, é ressignificar a nossa forma de abordagem e de comunicação com as pessoas. Tem muitas formas de fazer caridade, viu, gente? E a gente não pensa, às vezes, no mais básico. Às vezes, quando a gente vai comunicar com alguém, a gente já impõe nossos pontos de vista, nossas perspectivas, a gente oferece o nosso modo de vida como modelo, e esquece que é natural no campo da vida, como o Nando trouxe, as diferenças que enriquecem muito, que esclarecem muito, que todo dia nas diferenças a gente aprende muito. E qual o problema? Já que é essa beleza da vida, né? Num jardim, diferentes flores de diferentes cores, diferentes aromas. Isso é encantador, isso é fascinante. Mas, mais uma vez, né? Quando eu faço essas perguntas para o paciente, eu trato essa abordagem, pelo menos propondo reflexão para o paciente, inicialmente, né? Porque são camadas de realidade. Quando o paciente vem, ele vem com camadas de realidade do consciente, e aí você vai mais a fundo, depois você encontra um bocado de coisa no pré-consciente, e tantas outras coisas que vêm do inconsciente assim do nada, e a gente tem que entender em que momento de vida ele está para propor reflexões de mudança, mas confortáveis. A gente nunca vai dizer, a menos que seja necessária intervenção jurídica, policial, por abuso, por uma série de coisas graves no relacionamento, não sendo isso, sendo algo íntimo da pessoa, a gente está falando de amor, a gente está falando de sentimento. Se não for amor, é paixão. Se não for nenhum nem outro, é algum sentimento nutrido que passou a ser importante para aquela pessoa. Então, como eu posso chegar como terapeuta e vilipendiar esse sentimento, passar por cima dizendo assim, esquece esse cara, vai para frente. Deixa essa mulher, você não está vendo que ela está sendo uma sanguessuga emocional, uma vampira do tipo hollywoodiano, daquelas que sugam até a sua última gota de sangue. Dá para você acordar? Que tipo de profissional seria eu que fizesse isso? Aliás, quem sou eu para julgar outra pessoa enquanto ser humano? Que razões levaram aquela vampiresca a ser vampira daquele jeito? Que razões levaram? Do que moldes psicológicos, sob que cultura eles foram criados, sob que tradição, em que contexto eles vivem? Será que só levam pancadas da vida e acham que já criaram uma defesa? Então, assim, não há vítimas e não há agressores, há pessoas tentando se encontrar. O que eu posso escolher é, quando o paciente cai a ficha, o que a gente propõe para ele, num determinado ponto de evolução do tratamento, em que momento você
vai tomar a sua decisão, não importa agora, esse momento vai chegar, mas que seja uma decisão com lucidez. Então, vamos trabalhar o caminho com lucidez? Avalia para mim pontos negativos e pontos positivos, para a pessoa tirar dela, para ela ver com os olhos dela mesma se está valendo a pena ou não. Então, são várias técnicas para a identificação disso, mas a ideia é sempre propor reflexões de urgência de ressignificação de pontos de vista, como a gente falou aqui, ó. Eu tento explicar a urgência de ressignificação daquele sentimento para pessoas que passam por esse momento de vida, sem machucar, o que, sinceramente, confesso, é absolutamente desafiador, né? Tem que tomar cuidado com as palavras, e no tratamento psicológico, a gente tem que tomar esse cuidado para não subestimar dores, porque dói. A gente não pode partir de nós mesmos e a gente não pode superestimar. Então, eu não posso chegar e valorizar ao ponto de tornar aquela dor a existência da pessoa. Mas mostrar para ela que tem solução. Esse é o nosso trabalho. Com delicadeza, né? Sempre. Aí continua aqui, olha, até que, depois de muito raciocinar sobre esse momento, para muitos dolorosos, ou doloroso, como a Raquel colocou, cheguei a uma linha de raciocínio que gostaria muito que você exercitasse, se esse também for o seu momento, né? O raciocínio é bem simples, basta responder as perguntas abaixo, que aí vão estar aqui, e saber que só vai funcionar se você topar ser bastante sincero com você mesmo ou mesma. É importante dizer que quando você amou a pessoa ou quanto ainda ama, dizer o quanto você amou a pessoa ou quanto ainda ama, o quanto se dedicou, o quanto ganhou, o quanto perdeu nesse relacionamento. Tudo isso agora não importa para responder às perguntas. Aí depois a gente vai colocar essas perguntas, né, Raquel? Porque só com o complemento dá para entender essa proposição, né? De responder de coisas, fatores como quanto você ganhou, quanto você perdeu, não importa. É claro que importa em alguns contextos. Se você falar de tempo de vida, de dedicação, lógico, é o seu tempo que está indo. Mas no campo filosófico, a gente sempre aprende ainda com as perdas, né? A gente aprende, até com o que é ruim. Então, dependendo do campo em que se estude isso, a resposta vai ser positiva ou negativa. Mas, nesse momento, outras perguntas são mais importantes de avaliar do que comparadas com, por exemplo, quanto você ganhou, quanto você perdeu com esse relacionamento. Então, tem outras perguntas antes, sobre nós mesmos, não em relação ao outro, né? A primeira pergunta tem que vir, tem que ser motivada aí dentro. Como é que eu me sinto com esse relacionamento? Não, perdas e ganhos a gente põe na balança dali a pouco, mas não agora. Agora são perguntas em que a gente espera respostas muito sinceras e o maior problema, ou o maior desafio, na verdade, é a gente arrumar de ser sincero com a gente. Porque muitas vezes o que a gente faz é sabotar, né? Botar a máscara de novo e colocar, não é tão ruim assim, não é tão mal assim, né? A gente vai maquiando. Então, é hora de ser sincero. Então, hoje, a proposta do Amarelinho vai direto a você, que está aí, né? Ou se passa por esse momento, se não passa, que conheça alguém que pode, de repente, ajudar compartilhando esse programa, enfim. A ideia é essa, né? De chegar aos corações e ajudar, de alguma forma, aliviar essa tensão que muitas vezes faz as pessoas andarem pelo mundo com muita dor no coração. Relacionamento nunca foi fácil, mas a gente está aprendendo, né? Com todos que nos rodeiam. Vamos lá, quais são essas perguntas, Nando? Então, vamos lá, então. Pense, portanto, pense sinceramente e de forma prática o máximo possível. E as perguntas são: quem você amou ou ainda ama de verdade? Ou é apenas uma imagem, uma ideia, um personagem que você criou na sua cabeça e que, de fato, não existe? Aí a próxima pergunta eu vou Posso colocar já... comentar essa? Pode, comenta antes de a gente colocar a próxima.
Porque, ai, como a gente tem uma capacidade de fantasiar as coisas, né? Às vezes a gente se apaixona. Gente, é normal. Você vai fazer uma entrevista de emprego, né? Você vai falar exatamente todos os pontos, porque vem uma fichinha e te pergunta assim: fale os seus pontos positivos e os negativos. Você vai abrir o jogo mesmo, geral? Claro que não. A gente mente na primeira entrevista. Ah, não, eu sou sincera. Quem é absolutamente sincero na vida não vive, não passa na entrevista, não consegue relacionamento, ainda mais um relacionamento, primeiro encontro. Como aparece o gentleman? Bonitão, perfuminho, bem apessoado. A mulher a mesma coisa, maquiada, arrumadinha, sem TPM. Ela pode estar na TPM, mas ela ali não vai ser a fera, sabe? Aquela coisa que a gente vai do pescoço de todo mundo quando está submetida a certas coisas. Você sabe do que eu estou falando? Não, TPM nessa hora nem existe. A gente vai falar do quê? Falar de coisas lindas, mexe no cabelo, né? Dá aquele charme, aquela coisa. É gostoso demais, a gente sabe, é assim. Dá para ser sincero no primeiro encontro? Vamos combinar que não. Nem a mulher com o homem, nem o homem com a mulher. Você sabe disso. Aí o tempo vai passando, aí ele esquece de passar o perfume, já fica mais bagunçadão, né? Aí passa mais tempo ainda. Aí você vai vendo outras e outras coisas, né? Ele vai vendo a mulher também ali, ficando mais ela. Mais ela. Então, muitas vezes em relacionamento, a gente se apaixona pela aparência e não pela essência. Quando a gente descobre a essência das pessoas, está aí a prova de fogo do grande amor. E a questão é, será que eu continuo pelo que a pessoa é ou pela imagem que eu projetei? Se eu continuar vendo a essência com o mesmo romantismo e verdade, como eu vi a aparência, que não era tão real assim, ou seja, quando eu vejo beleza da essência, aí dá certo. Ou seja, eu deixo de lado os defeitos, sabe, aquelas coisas que irritam um no outro, você sabe disso, e passo a fortalecer, se eu quero mesmo, o que é de bom. Porque, vamos lá, quem é perfeito? Quem nunca desagrada ninguém? E tem outra coisa. Raquel, eu me pergunto isso e, assim, por mais que eu veja defeito, eu gosto muito, mas as partes ruins do não combinar, o não apoio, o não cuidado mútuo, só sou eu que me dou, só sou eu que cuido. Não que a gente quer, a gente espera, é uma troca, tem que ser uma troca. Não está sendo bom para mim. Ah, tá. Então, eu continuo apaixonado pelo quê? Pela visão, pela aparência de que do príncipe que ainda mora em mim, não, ele vai mudar um dia, eu fico esperando a vida inteira. Pelo que eu estou apaixonada? Muita gente sofre o luto da separação, do divórcio, do toco que leva, né, Nando? Porque as pessoas sofrem muito com isso. O toco é didático, né? A gente pasta, né? A gente sofre quando acontece isso. Mas vamos lá. Quando isso acontece, quando vem a dor, eu costumo dizer: pera lá, você está com saudade do quê? Da companhia porque não quer estar sozinho ou sozinha? Ou você está com saudade da projeção do príncipe ou da princesa que ainda existe, daquele primeiro encontro que poderia ser perfeito e não foi, e não vai ser porque a pessoa é como é? É isso, Nando. Então, esse raciocínio é isso. Que imagem você criou na sua cabeça? Começa por aí. Muito bem, então a gente pode criar boas imagens através do momento de oração, momento de prece, de vibrações, que a gente vai levar a efeito agora, e que a gente possa vibrar por esse campo também tão delicado do nosso ser, né? E os benfeitores espirituais possam nos ajudar. Então, eu vou conduzir a prece aqui. Se você quiser aí, puder colocar um recipiente com água e também você quiser aí pensar em alguém, vibrar por alguém, faça isso então nesse instante. Então, vamos lá. Que nós possamos, nesse instante, nos conectar com essas vibrações superiores, com essa faixa de pensamentos superiores, com essas instâncias superiores onde como se fosse um rio caudaloso que corre em direção ao oceano, que é o universo,
E nessa faixa de pensamento, nessas frequências, tem muita coisa boa para trazer para nosso ser. Que pelas mãos dos emissários de Jesus, os benfeitores espirituais, possam nos trazer esse bálsamo, para que a gente possa ter esses elementos que nós estamos trazendo aqui no dia de hoje, através do amarelinho, possam servir para nós de alguma forma, como ferramentas, como modos de agir em nosso próprio benefício. E, consequentemente, isso vai beneficiar aqueles que estão à nossa volta. Que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, possam projetar as nossas mentes e corações, a nosso espírito, essas inspirações benfazejas que irão clarear os nossos pensamentos, que a gente possa ter este bálsamo para apaziguar os nossos corações que muitas vezes estão aflitos. Senhor Jesus, por isso pedimos a tua bênção, que ela se espalhe entre todos nós que estamos nessa sintonia e aqueles que estão precisando de socorro, amado Mestre. Por isso tivemos nos pontos mais altos desse planeta, tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Senhor Jesus, irradiando muita paz, muito amor, muita luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho do Clube Amigos da Boa Nova. Você não conhece o clube? Acesse o site, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com as nossas telefonistas e colaboradoras e colaboradores? Ligue 0800 12 018 38. Esse é um telefone gratuito aí para todo o Brasil. Tem o fixo também, que é o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é um meio de comunicação aí mundial, aí que você pode falar de qualquer parte do mundo para colaborar. É o 11 97261 0272. Vou repetir esse mesmo número porque ele foi escolhido para o Pix, que é essa modalidade de você enviar recursos aí do seu banco para outro, né, banco. Então, envie para a FEAL, envie para o clube. É 11 97261 0272. Esperamos você aí para colaborar, porque a sua ajuda vai se multiplicar e vai chegar a outros corações aí pelo nosso planeta. Muito bem, então. E, Raquel, como que as pessoas encontram você, o Amarelinho, encontram o Bom Vivere, né? Como é que as pessoas podem fazer para te achar aí nas redes sociais? Nando, para quem gosta do Instagram, nós estamos lá, tem o perfil @Raquel com QU, underline Bachiega, Bachiega com 2 Cs, Raquel underline Bachiega, e temos o espaço Buon Vivere, espaço sem cedilha, Buon Vivere, tudo junto. No meu perfil pessoal, a gente coloca as coisas que a gente faz por aí, né? Em termos de comunicação, divulgando o trabalho aqui da TV Mundo Maior e Rádio Boa Nova. Nós temos também o programa Portal da Manhã, com o convite do Nando, a quem a gente agradece sempre e muito, que vai ao ar de quarta para quinta-feira, à meia-noite, né? Na virada de quarta para quinta. Então, dá para ouvir pela Rádio Boa Nova, pelo site, tranquilamente. E também pelo perfil, para quem quiser o amarelinho, o livro 15 Minutos de Amor Próprio, na versão autografada, pode pedir inbox, que a gente manda a versão autografada. Mas, para quem quiser comprar online, o site é livrariabachiega.com.br. E o Espaço Bom Vivere para marcar atendimentos com terapias integrativas, com atendimento na psicanálise integrado. Então, a gente está com um trabalho bem legal. Perfil do espaço, a gente reativou há pouco tempo, né? Porque eu estava concentrando tudo num meu só, mas está lá também para atender a todos com muito carinho. Muito bem. E a gente quer dar um recadinho também que nós temos o Laços Espirituais, que é um podcast que está aí no ar e vai já para o 2º ano, né, que está no ar. E convidamos você para acessar. Vá no Instagram, coloca Laços Espirituais, no Facebook, Laços Espirituais, no Spotify, Laços Espirituais, no SoundCloud, coloca Laços Espirituais, aí você vai encontrar lá como ouvir.
Muito bem, agora prosseguindo aqui, depois no final do programa a gente passa também os telefones aqui da emissora para você mandar recadinho aqui para a Raquel, para mim, e também se quiser estar conosco em terapia, também vou passar o telefone no final do programa, hein? Já reserva aí o papel, o lápis e caneta. Mais uma pergunta então aqui, né, na continuação, que diz assim: será que não é o caso de considerar que o príncipe ou a princesa, na sua cabeça, e que, como que é? Uma personagem que você criou na sua cabeça e que de fato não existe? É essa questão, né, que a gente reforçou aqui antes da prece e tudo mais, porque às vezes nas camadas de realidade que a gente vive, porque nós já falamos aqui disso, muitas delas são fantasiosas. A gente às vezes cria uma imagem sobre uma pessoa achando que, puxa vida, isso acontece muito nas redes sociais, né? Às vezes a gente vê projeção de pessoas que a gente fala, puxa vida, que vida perfeita, né? Que sorriso lindo, e às vezes desliga a câmera e se entristece, volta para a vida, para os desafios comuns, medianos, como todos nós vivemos, somos chamados a enfrentar. Então, às vezes, a gente, nas nossas camadas de realidade, a gente cria aparências, cria imagens. Na verdade, acaba se iludindo. Né? A ilusão da fantasia é terrível, porque o caminho dela é a desilusão, e aí é onde a gente sente que fracassou, o que também é outra ilusão. Né? Não existe fracassos em relacionamentos. Existem tentativas que não deu certo, e aí a gente está em busca do nosso par, em busca, né, daquele relacionamento que de tão bom, de tão nutritivo, tem mais a compartilhar do que diminuir. E né, de mais a mais a busca não é pelo outro, primeiro é por nós, né? Tem um capítulo aqui do Amarelinho que eu digo isso: ninguém nasceu para ser metade, e a busca da outra metade é a nossa própria, para quando nos sentirmos inteiros, nos sentirmos bem a ponto de compartilhar o nosso melhor com outra pessoa. Os relacionamentos que não dão certo, muitas vezes por conta, às vezes, do outro, nós erramos muito, mas também tem a parte de erro da outra pessoa, mas esse erro é justificado porque a própria pessoa é incompleta. Ela ainda não está vivendo o melhor dela a ponto de poder compartilhar o melhor dela conosco. Então, não há perdas, não há fracassos, há tentativas, e tudo bem. Só que, errando, construindo, verificando, observando, cabe a nós usarmos os nossos olhos críticos de estudar a nós mesmos e falar que tipo de relação eu quero ter para mim, a que tipo de relacionamento eu quero me submeter, quero fortalecer. É isso. Às vezes a gente continua olhando para aquela ideia romantizada, né, de amor dos filmes, incondicional, e não quer dizer que eles não existam, mas há formas e formas de amar, ainda que seja através da imperfeição do outro. Né? O príncipe e a princesa, né, que a gente imagina, né? A eterna história dos príncipes e das princesas. Do sapo, né? Do príncipe que virou um sapo, ou do sapo que virou um príncipe. Exato. E aí a pergunta é a seguinte, olha, será o que aconteceu... não, será que o que aconteceu na realidade é que você forçou um pouquinho a barra além da conta para ele ou ela ser do jeito que você queria que fosse na sua cabeça, né? A gente que molda isso, né? Fica moldando o outro, tem que ser do jeitinho nosso, se não for... É aí que a gente se frustra, né? A gente quer que... Então, há pessoas que são controladoras e acham que o mundo tem que ser nos moldes como ela idealiza. No campo do relacionamento, quantas pessoas, né? Infelizmente, que tem essa personalidade mais controladora, tenta controlar o outro e, às vezes, quando o outro é muito passivo, até cede, se estoura inteiro por dentro para agradar, né, aquele parceiro ou parceira mais com personalidade mais controladora. Isso tudo acaba, quebra, porque não é natural, né? Quando a gente é obrigado a se moldar para ser, quando a gente só não é no natural, no nosso, na nossa essência, não há mecanismo que aguente. Todo mecanismo que é forçado quebra. E na nossa alma não é diferente. Não há maquiagem que resista às tempestades, né?
Então, às vezes a gente se segura sendo quem a gente é. Então, esse outro parágrafo disse que muitas vezes a gente força um pouco a barra para controlar o outro sob o nosso ponto de vista. E acho que está acabando e a gente tem tanta coisa para falar, né? Esse assunto é tão legal, mas estamos aqui. E aí, a sequência vem mais uma pergunta. Será que nesse relacionamento você usou o método do prefiro enxergar ou não prefiro enxergar, tendo ocultado de você mesmo as incompatibilidades que desde sempre existiram entre vocês e seriam fatais com o tempo e acabou preferindo deixar para lá? A empurrar a sujeira para o tapete, né? Chega uma hora que a faxina ela se mostra necessária e aí a gente faz o que da gente? A gente tem que tomar decisão. O preferir não enxergar é um risco muito alto assumido na nossa vida. Forçar a barra para não enxergar a realidade é romper com a consciência máxima que Deus nos deu, que é a capacidade de inteligência, de raciocínio, de discernimento, mais uma vez, do tão sagrado livre-arbítrio na hora das nossas decisões. E às vezes é tudo muito confuso para a gente, porque a gente acha que a solução ela tem que acontecer, mas a gente não tem um processo de maturação com instrumentos que ajudem a gente nessa decisão. Então, assim, ok, vai doer pra caramba, mas eu vou tomar essa decisão. Esse relacionamento não é mais para mim, por exemplo, e eu vou tomar as rédeas da minha vida. Ou então, não, eu acho que dá para tentar, porque de forma lúcida eu vou estabelecer um relacionamento melhor a partir de uma comunicação mais saudável, quando o parceiro é aberto para o diálogo, e eu vou tentar, eu não vou desistir, não. Tudo é válido, desde que haja, antes de tudo isso, lucidez nas decisões, para que a gente não se submeta ao império das sombras em nós mesmos, né? E a partir da sombra a gente não conseguindo enxergar para onde a gente vai, a gente seja guiado por qualquer um. Tomem cuidado com isso, isso é muito sério. É a saúde da alma esperando essa lucidez da gente. Mesmo, vamos contemporizar aí, né, a situação, vamos tentar uma medida que não crie mais dor, mais sofrimento, né, para ambos, né, para ambas as pessoas, entre nós, para que a gente tenha aí um apaziguamento aí de situação. Aí, Raquel, eu queria que você colocasse as suas últimas considerações nesse trecho do livro para que a gente continue na semana que vem aí. E né, daqui a pouquinho a gente já está se despedindo aí dos nossos queridos e queridas. Tá legal. Bom, Nando, obrigada pela oportunidade mais uma vez, obrigada a você que acompanhou o programa até aqui. Se você passa por isso, se a dor é muito grande, primeiro, antes de mais nada, né, confia no Criador, coloque suas orações, essa intenção, para que você tenha lucidez, para que você tenha força e coragem para tomar suas decisões, sejam elas quais forem. E de nossa parte, ficamos à disposição, claro, e sempre para te ajudar, caso você precise de ajuda profissional, estaremos aqui para acolher, sempre. Até a próxima, Nando, muito obrigada. E como a Raquel falou, se você precisar aí de terapia, pode procurar os nossos contatos com as telefonistas, elas vão passar, da Raquel e do Nando. Então, olha, anote aí o telefone das nossas telefonistas, 0800 979 5011 e também o 11 2457 5011. Esse telefone você pode mandar recadinho para a gente, questões, dúvidas, sugestões e também a gente interagir aí. Então, mande o seu recadinho lá pelas telefonistas que elas vão passar aqui para o Alvorada, tá? Para o dia da Raquel, para o dia do Edson, para o dia do Toninho. Fala o dia que você quer que a pergunta ou qualquer dúvida seja encaminhada. Muito bem, então, Raquel. Então, tchau, tchau. Aquele tchau tradicional que a gente tem. Tchau, tchau, Nando. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo programa Alvorada. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.